A auditoria feita pela CROL ao Ministério Público, levantando as dívidas do clube, o que foi feito de certo e errado na última gestão do Cruzeiro, e os números são, pelo menos, assustadores. Com todos os detalhes, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para o amigo ligado na turma do bate-bola. Este relatório que foi entregue ao Ministério Público para ajudar na investigação que vem sendo feita desde o ano passado, já vai completar aí um ano no final deste mês de maio. Estiveram na sede do Ministério Público o Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, o Gustavo Gatti, o Dr. Cris Bretas e o Alexandre Faria, 4 membros do Conselho Gestor, entregando este material. São 600 páginas de uma investigação e um relatório que foi produzido pela CROL para ser divulgado para a imprensa. A CROL diz o seguinte: a investigação que ela fez foi em transações entre 1º de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2019. O trabalho ocorreu entre 3 de março e 15 de maio, agora de 2020. A metodologia da CROL, ela seguiu o mapeamento de conexões familiares e empresariais de 645 pessoas consideradas relevantes. Foram coletados ainda 214 gigas de dados eletrônicos de computadores do Cruzeiro, 795 documentos, 1.116 transações financeiras e 803 comunicações eletrônicas. E aí, a CROL enumera uma série de irregularidades, de pagamentos, que ela considera, nesta investigação, pagamentos irregulares ou suspeitos. Eu levantei alguns aqui que chamam muito a atenção. Nesses 2 anos, um total aí na casa dos 40 milhões de reais, com intermediação com agentes não cadastrados na CBF, 13 contratos, comissões mais de 13 milhões de reais. Cruzeiro pagou 7 milhões em comissões para renovação de contratos. Os jogadores já estavam aí, iam renovar o contrato, e aí esse valor de mais de 7 milhões de reais com pagamento em comissões. Os cartões corporativos, neste levantamento da CROL, 80 mil reais. E o detalhe, gastos até em casas de entretenimento adulto, casas noturnas de entretenimento adulto. Teve esse gasto também nomeado aí pela CROL como entretenimento adulto. Pagamentos de notas de débito de dirigentes no valor de 1,5 milhão de reais. O Cruzeiro pagou um total de 8 milhões de reais a empresas vinculadas a dirigentes e ou familiares. O Cruzeiro pagou 6 milhões de reais a empresas vinculadas a 52 conselheiros. Foram pagos ainda 2 milhões de reais a empresas de consultoria jurídica, tributária e de engenharia sem comprovação de serviços prestados. Isso tudo, então, totalizando aí quase 40 milhões de reais. O levantamento da CROL, ele diz que as despesas do Cruzeiro aumentaram em 50% no período entre 2018 e 2019, em relação ao biênio anterior. Passou de 770 milhões para 1 bilhão 180 milhões de reais. Os salários também aumentaram, um aumento de 50%, saltando aí o gasto nesses 2 anos de 156 milhões para 234 milhões. Este relatório, com todos os detalhes, o que pôde ser divulgado para a imprensa no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, para o torcedor que quiser todos os detalhes desta investigação. E agora
é aguardar os próximos passos, o que fará o Ministério Público, o que fará a Polícia Civil, e o Cruzeiro também tem como objetivo acionar aquele seguro que o Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor, ele trouxe a informação aqui na Itatiaia, um seguro de 20 milhões de reais, caso o clube passasse, por uma gestão temerária. Não é uma coisa para agora, mas é uma medida aí que será tomada para um futuro, quem sabe, Cruzeiro recuperando, através desse seguro, 20 milhões de reais. É o relatório, então, divulgado e já com o Ministério Público para as devidas providências. O Cruzeiro que também tenta solucionar a questão das dívidas em ações da PIFA, e a gente aguarda até um comunicado do Conselho Gestor sobre a situação, porque o Cruzeiro espera uma oficialização. O clube fez contato com a UADA dos Emirados Árabes, com o Independente Del Valle do Equador, para uma prorrogação do pagamento. Teve uma sinalização favorável, mas espera colocar isto no papel. Se isso não for para o papel, aí o Cruzeiro vai ter que buscar algum recurso para tentar quitar esta dívida, as duas aí somando na casa dos 10 milhões de reais. Lembrando que a do William do Bigode, com o Clube Zorya da Ucrânia, essa vai aí para o final do mês, para o dia 29, e aí o Cruzeiro terá que pagar 11 milhões de reais essa dívida com o clube ucraniano. É o Cruzeiro tentando solucionar esta outra situação. 6h21, todos os jogadores fizeram os testes de Covid-19 durante todo o dia pela manhã. Agora à tarde também os atletas estiveram na Toca da Raposa 2. O Dr. Sérgio Campolina, que conduz aí este trabalho, o chefe do departamento médico, espera os resultados para esta terça-feira, e aí, dando tudo certo, o Cruzeiro vai voltar às atividades na próxima quarta-feira. Todos os atletas estiveram, então, na Toca da Raposa 2. Na sexta-feira, membros da comissão técnica e outros funcionários já tinham realizado aí esses testes, nenhum exame dando positivo para Covid-19, e fica a expectativa agora quanto aos atletas, os resultados saindo então nesta terça-feira. Para fechar a informação, a eleição da próxima quinta-feira, dia 21, e 28 conselheiros daqueles excluídos por receberem na última gestão o que não permite o estatuto, foram excluídos. Entraram com liminar, 29 entraram com liminar. Apenas o Jorge Turci ainda não acionou a justiça, e apenas a ação do Gustavo Perrella ainda não teve a liminar deferida. Os outros 28, eles estão aí à disposição para votar. Os votos serão colhidos separadamente, como determinou a comissão eleitoral. Então, dos 30, 28 tem aí o direito de votar graças a uma liminar. Falta ainda a ação do Gustavo Perrella. Hoje, 10 conselheiros conseguiram, entre eles o Sérgio Nonato, que foi diretor-geral na gestão do Wagner Pires de Sá. Manuel. Muito bem, Samuel Venâncio. É bom dizer para o torcedor e a torcedora do Cruzeiro que essa empresa contratada pelo clube, o Cruzeiro pagou para fazer essa auditoria, ela é mundialmente conhecida, tem mais de 4.000 funcionários, 70 escritórios pelo mundo afora. A Kroll pertence a Dolph e Phelps. Ela tem a sede em Nova York e uma filial, quer dizer, a matriz do Brasil, em São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, quinto andar. É da mais alta responsabilidade, é uma empresa muito conceituada. Por isso é que houve um acerto do Cruzeiro, mesmo faltando dinheiro, para o Cruzeiro ter levantado essa situação, para não ficar o disse-me-disse, acusa daqui, acusa dali. Temos a informação de que tudo foi muito bem documentado. Quando o Cruzeiro pagou salários altíssimos a Mano Menezes, a Fred, a Thiago Neves, a outros jogadores, o Cruzeiro fez um fato errado.
Mas isso não é desonestidade. Vejam bem, o presidente, o regime presidencialista, ele pode contratar um técnico, um preparador físico, fazer contratos. O que a Kroll levantou foram receitas do Cruzeiro, dinheiro do Cruzeiro, cuja despesa, cuja saída do caixa do Cruzeiro não foi bem explicada. E é isso que o Ministério Público vai apurar. São 6h25. E o grande assunto de hoje foi a entrega ao Ministério Público do relatório feito pela Kroll sobre a situação financeira do Cruzeiro. Uma parte importante da situação financeira do Cruzeiro. E começamos com o Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cadu, Júnior, amigos e amigas da turma do Bate-Bola. Emanuel, estou, imagino como todos, perplexo, assustado, abismado, e poderia colocar vários adjetivos aqui, com as informações que 3 páginas trazem para a imprensa, num relatório de 600 páginas. Que o rombo de 40 milhões está sendo anunciado, que o Cruzeiro teve a capacidade nessa última gestão de pagar intermediação a agentes não cadastrados na CBF, ou seja, é muito difícil de rastrear para onde foi esse dinheiro, mas não foi feito da maneira correta. E o Cruzeiro teve a capacidade de gastar 7 milhões de reais para renovar contrato. O jogador já é do Cruzeiro, o clube estende para ele, olha, vamos fazer uma extensão de contrato, uma melhoria salarial. Ah, não, mas tem que pagar uma comissão para o agente para renovar. Pelo amor de Deus. E mais uma, os cartões corporativos, que são práticas comuns nas empresas, mas o desgoverno deles, a má utilização deles não é correto. E no Cruzeiro já havia sido comprovado que o Wagner gastou na praia e tudo. E agora chega que os cartões foram usados até em casa de entretenimento adulto. Júnior Brasil, uma casa de entretenimento adulto é lugar de gastar cartão de clube? Boa noite. Eu ia até falar que isso tem a ver um pouco com a realidade do Cruzeiro, tá? Disso que foi vivido. Grande abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. Eu não tenho outra palavra e todo mundo sabe qual que é a palavra que retrata bem isso. Olha, a gente esteve ontem na mesa redonda, Léo, conversando, falando sobre isso, e para mim fica muito claro, esse conselho não tem moral para eleger ninguém. Esse conselho do Cruzeiro não tem moral para eleger ninguém, diante de tanta coisa que está vindo à tona. É um absurdo tudo isso, todas as coisas, porque às vezes a imprensa realmente não consegue ter acesso a todas as informações, mas quem está lá dentro viu, viveu, acompanhou, ficou sabendo. Esse material, inclusive, para deixar claro que deu origem a tudo isso, foi enviado para fora de Minas Gerais, para repórteres da TV Globo, Sport TV. Então, assim, é uma coisa assustadora o tanto que aparece todos os dias, e falam que ainda tem mais coisas, porque tem algo que ainda é sigiloso e que a Kroll ainda vai trazer mais ainda à tona, que ele já tem conhecimento, tem que levar para a Polícia Federal, Ministério Público, para que tudo isso seja claro. Agora, que moral que tem esses camaradas que fizeram, e alguns podem fazer de novo, de trocar pagamento de condomínio atrasado por voto, por camisa, ingresso, tapinha nas costas e tantas outras coisas. Desses 30 e poucos que foram excluídos, e já falei aqui de forma errada, tem gente séria, tem gente boa nesse bolo. Agora, o restante dos outros conselheiros, tem gente ruim ali. Não é só... Tem 30 vilões no Cruzeiro. Não é isso não. Tem muito mais gente que foi conivente. Empresa de familiares, isso aí já é antigo no Cruzeiro, já é tradicional. Então só está vindo à tona muita coisa que ficou escondida durante anos debaixo do tapete. Ô Cadu, pego até um comentário que o Júnior fez nas redes sociais e que vai de encontro com o que você acabou de dizer, Júnior. Que onde estava o conselho, onde estavam os conselheiros, as pessoas que rodeavam ali o Wagner Pires, o Itair Machado, o Sérgio Nonato, que ficaram no centro desse furacão, Cadu Doné. Boa noite. Pois é, boa noite, Léo, um abraço, Júnior, um abraço ao ouvinte da turma do Bate-Bola, Emanuel. Ô, Léo, eu entendo o que você quer dizer quando você abriu seu comentário dizendo que está estupefato. Eu não sei esse termo, tá vendo? Mais um nome. Mas entendo que você também compreenderia se a gente dissesse que não surpreende, né? Verdade. Porque é uma força de expressão quando a gente fala que fica embasbacado, vou usar outro termo aqui,
A gente já espera isso dessa gestão, já esperava pelo pior nesse relatório da Kroll e, na verdade, na essência, não tem nenhuma novidade ali. O que a gente vai ter é a confirmação de números que são importantes, porque a gente precisa de dados sólidos, né, para fazer as denúncias corretas, para ter as opiniões bem embasadas. Mas, na essência, isso tudo que você falou já tinha sido divulgado lá atrás pelo Gabriela Moreira, pelo Rodrigo Capello. Você mencionou aí pagamento de agentes de forma indevida, inclusive de jogadores que já eram do clube, que renovavam, e por aí vai. Isso tudo não é novidade. O que me assustou mais são os valores. Sim, não, sem dúvida. Talvez o que dê contornos mais quase que caricatos essa situação toda, e também não é exatamente verdade, são os 80 mil pagos em cartões de créditos corporativos por causa de despesas pessoais e não condizentes com as atividades performadas pelo Cruzeiro, como, por exemplo, casa noturna de entretenimento adulto, além de 1,5 milhão em pagamentos de notas de débitos de dirigentes sem descrição dos gastos nos registros. Aqui eu estou lendo até um trecho do Globo.com. Quer dizer, o que esses caras fizeram com o Cruzeiro, parece que eles fizeram de sacanagem, aí não é nenhum trocadilho com a casa noturna, não. Porque, assim, não tinha limites. Não é uma coisa que é muito além de uma folha de pagamento alta, por exemplo. Eles vilipendiaram o clube, é um termo que eu tenho utilizado muito, de uma forma, assim, sem precedentes. Eu não sei nem para quê. Eu não sei o que se passava na cabeça dessas pessoas. Porque em todas as frentes, né? Em pagamento de empresário, pagamento de essa falta de limite com o cartão corporativo. Agora, para finalizar, a questão do conselho, eu perguntei para os 2 candidatos ontem, na sabatina que a gente fez aqui na rádio, e já perguntei em outras entrevistas que eu fiz com eles, e ontem, depois da entrevista, até fiz essa conclusão na mesa redonda. Para piorar, o seguinte: você vê os 2 candidatos falando em mudança de estatuto, mas não vê exatamente em que eles queriam mudar o estatuto. E sempre falam que o conselho tinha que aprovar. Ou seja, é o conselho que vai mudar, vai votar as mudanças que todo mundo quer sobre o conselho. É igual os deputados em Brasília, votam um monte de coisa que diz respeito a eles mesmos. Então você sabe que vai ter o aumento, por exemplo. É tipo mais ou menos isso. Qual que dá uma sensação de impotência de que vai haver mudança ali. Porque você quer que mude um monte de coisa do conselho? Eu também quero, mas quem vota é o conselheiro. Até sobre isso. Então, o Cruzeiro está perdido, sinceramente. O Cruzeiro está com uma situação financeira e política praticamente incontornável, na minha opinião. E a eleição batendo a porta, Emanuel. Bom, o que foi entregue ao Ministério Público, e nós recebemos um resumo, são atos ilegais, vamos dizer assim, de dirigentes da cúpula do Cruzeiro, gastos aqui, cartões corporativos. Mas veja bem, isso aí, perto de 40 milhões de reais. É uma grana? Claro que é, em qualquer lugar. Só que a dívida geral do Cruzeiro está arranhando aí os 900 milhões de reais. Muita gente